Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes, espectadores, nessa sexta calorenta. Tá fazendo um calorão em São Paulo hoje. Boa tarde, Vera. A Vera aqui com a gente nas telas também. E o assunto é o seguinte: o ministro lá que foi comprar cavalo lá, ele vai cair ou não vai cair, Vera? Acho que ele vai cair, Sardenberg. Ministro Juscelino, Juscelino deverá sair a galope do governo. Não vai se segurar, não. Tudo que eu tenho ouvido já nos últimos dias e que se intensificou muito de ontem para hoje, em razão do próprio presidente Lula ter dado essa deixa numa entrevista, né, que deu à Rádio Band News, é de que ele não vai ficar no cargo. Ele está numa viagem, deverá voltar e aí vai se conversar com ele, mas a situação ruim não é só a dele, né? Também a ministra Daniela do Vaguinho tá pela bola 7 aí, o próprio Lula também deu a entender que ela também, se não conseguir explicar as relações dela e da família com as milícias, também pode deixar o governo. E o pano de fundo disso tudo, né? O fato de que eles tiveram a cota de tolerância ultrapassada, vai além dos dois, da figura dos dois. E remonta ao fato de que o União Brasil hoje é um partido que não é da base do governo. Ocupa três ministérios cobiçados por outras siglas, que têm ali capilaridade, que têm entregas na ponta, que têm possibilidade de fazer política e, portanto, de angariar apoio para os seus ocupantes e para o próprio Lula, e que não estão dizendo a que veio. Seus ministros não dizem a que veio, não representam as bancadas, e o próprio partido não consegue decidir um dilema essencial de se vai ser parte da base ou não, e se, inclusive, vai fazer ou não uma federação com o PP, do Ciro Nogueira e do Arthur Lira. Então, a União Brasil hoje é uma desunião Brasil, um partido absolutamente fracionado em várias alas, em várias tendências, e que ainda pode ter esse componente de fazer uma federação com um partido que era bolsonarista até ontem. Então, nada disso inspira confiança ao Palácio do Planalto. O Lula deixou clara a impaciência com esses ministros e também é extensiva ao Valdez Góes, que é da cota pessoal do Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, e que também não tem uma situação muito melhor. Ele não é considerado um ministro da bancada do União Brasil no Senado e também essa semana foi engolfado aí por essa série de denúncias. Então, muito instável a relação do governo com esse partido. Sardenberg e Cássia. Agora, parece que dos três ministros, né, Vera, que você mencionou aí, a situação do Juscelino é a mais complicada, né? Mais complicada, Cássia. Eu falei hoje com um dirigente do União Brasil, da ala que não quer ir para o governo. E aí o que ele descreve é o seguinte: olha, pegaram nas franjas mais desqualificadas do partido esses ministros para indicar para o Lula. Então você veja que um correligionário do ministro se refere a ele dessa maneira. E por que ele diz que foram buscar nas franjas mais desqualificadas do partido? Porque entre aqueles que são os dirigentes mais conhecidos, não havia disposição de integrar o governo logo de cara. Chamaram, por exemplo, a professora Dorinha para ser ministra do Desenvolvimento Regional, e ela recusou. Também chamaram o deputado Paulo Aze, que é ligado ao ACM Neto, mas aí ficou aquela dúvida se poderia ser alguém indicado ao ACM Neto, sendo que o PT da Bahia vetava algum carlista no governo. Então, como nessa ala mais mainstream não havia apoio para ir para o governo logo de cara, e nem nomes, começaram a ir buscar aqueles ligados ao Luciano Bivar, que é o presidente do partido, e ao Davi Alcolumbre. E esses três ministros, eles são uma mescla disso, um pouco de Bivar, um pouco de Alcolumbre e zero de representatividade dentro do partido. Para a gente fazer um histórico, né, vale lembrar,
O União Brasil é uma mistura do DEM, que por sua vez era o PFL, que é um partido que ficou na oposição ao PT nos anos Lula e Dilma, conseguiu ficar na oposição e que depois, com o Temer, conseguiu recuperar uma parte do seu prestígio. Teve a presidência da Câmara e do Senado simultaneamente, elegeu o governador de Goiás, elegeu o prefeito de Salvador. Então era um partido que estava ali numa lenta recomposição de um perfil ali ideológico mais claro, um partido liberal de fato e que não tinha problema em permanecer na oposição. O que acontece? O ACM Neto e o Caiado, de olho nas próprias eleições para os governos, vão lá e aprovam uma fusão com o PSL. Esse dirigente me disse hoje, aí a gente vai lá e faz uma fusão de vinho com óleo. E aí vira uma bagunça geral. Um partido que começa com o Bolsonaro, que é o PSL, aí o Bivar pensa em lançar o Sérgio Moro, candidato a presidente, e aí depois cogita apoiar o Lula. Então, partido que não tem era nem beira, não tem nenhuma espinha dorsal do ponto de vista programático e ideológico. E é esse partido que o Lula está querendo atrair para a base, para fazer a maioria que ele não tem, e para ser o centrão dele. Acontece que esse partido está em disputa. O Arthur Lira e o Ciro Nogueira querem atrair o partido para si e com isso se cacifar mais, inclusive na relação com o governo. E o Lula venderam para ele um peixe que não conseguiram entregar. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado. Esse assunto vai rolar ainda porque tem outros ministros aí que também estão fazendo confusão, né? Como o ministro lá de Minas e Energia, que indicou para o Conselho da Petrobras um monte de bolsonaristas, né? Vai dar rolo também. Deixa eu falar uma coisa sobre esse ministro, só para a gente fechar o nosso papo e isso está... É incrível que todo o ministro, todo o homem público, no ano da graça de 2023, precise cunhar frases machistas quando quer se mostrar por cima da carne seca, né? Então ele vai para Malu Gaspar e diz que ele só não tem mais intimidade ou mais entrosamento. Entrosamento com o Lula do que a Janja. Do que a Janja. Então, ministro, por favor, pelo amor de Deus, melhore, né? Menos. Melhore. Vá falar do seu trabalho, vá falar de Minas e Energia, vá falar de Petrobras. Não queira sempre pôr uma mulher e sempre com alguma conotação sexual na conversa para se mostrar o bambambam, mesmo porque o senhor não está com essa bola toda. Exatamente. Muito bom. É isso aí. Obrigado, Vera. Até semana. Tchau, gente. Um ótimo fim de semana para vocês. Até semana que vem. Até semana que vem, Vera.